o debate da vacina, ele não estava um debate de teoria geral do Estado, ele estava um debate de time de futebol, onde a gente se afasta da questão passional e tenta entender e perceber o que está acontecendo, a reflexão é mais profunda. Olá pessoal, tudo bem? Prazer em revê-los. Hoje eu vou continuar falando sobre aprendizado. Já conversamos aqui que o aprendizado efetivo, ele transforma a sua capacidade de agir diante de um fato. Antes de você adquirir o conhecimento, você tinha uma forma de agir, uma forma de perceber e tomar as suas decisões, direcionar a sua conduta como indivíduo relacionado aos fatos que chegam até você, as informações, certo? Por isso eu diferencio sempre o conhecimento de informação. A informação chega, a sua capacidade de processar essa informação, percebê-las diante do contexto social, diante da realidade macro, e aí você decidir aderir a certa narrativa, ou repelir e tomar suas atitudes, suas decisões e atitudes concretas, isso aí, quem te dá isso é o conhecimento. Então, pessoal, o que acontece? Por que eu convido vocês aqui? Esse aqui é um lugar, esse canal, de aprendizado do direito imparcial. Aqui não é lugar de debate político, debate ideológico, a gente aqui debate o direito, a gente aprende, a gente reflete os fatos, as informações com base na análise dos princípios do direito. É isso que nós fazemos aqui. Eu faço um convite para você. Você quer continuar reagindo às informações, reagindo a todo o conteúdo que chega a você diariamente, um monte de fake news e outras coisas, outras informações, outras situações que não são fake news, mas você as recebe e você reage de forma passional. Você reage de forma passional. Isso acontece demais hoje em dia. Grupos, com o advento das redes sociais, você tem grupos, subgrupos do grupo, microcosmos que se unem em torno de uma narrativa e ficam reagindo às informações que recebem de outros microcosmos. É um embate, uma posição de combate quase que a sociedade tem vivido em relação a tudo. Eu não falo só a política, não. Em relação a tudo, a política, a economia, direito, ciência. Então, pessoal, eu convido você, vamos seguir uma trilha mental aqui no meu canal, na qual eu vou conduzir vocês, eu vou orientar vocês e nós vamos juntos debater, nós vamos juntos analisar casos, nós vamos aprender a entender e compreender o direito e verificar nos fatos que se apresentam a nós no dia a dia com um olhar do jurista. Mas para isso, para que esse aprendizado aconteça, você precisa ter alguns compromissos com você mesmo. Primeiro é o compromisso da leitura. Sem ler, não tem como avançar. Aqueles que se inscreverem no canal, eu vou enviar um pequeno e-book conceitual para vocês se posicionarem no que é o direito. Uma visão de um big picture, uma visão grande, tá? Um entendimento macro do que é o direito desde o período da pré-história. Não estou falando do direito do que aconteceu semana passada, no passado, nada disso. Vamos entender, na época que os seres humanos eram coletores, caçadores, como que emergiu naquele contexto o direito, em especial o direito penal. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Valença, eu sou um advogado criminalista e jurista, trabalhei 17 anos como servidor público federal no Ministério da Justiça, me dedico hoje à advocacia criminal e ao estudo do direito. E, não por coincidência, gente, os primeiros relatos que a gente tem do direito na humanidade, ainda na pré-história, são do direito penal. O direito penal é um instrumento que a sociedade produziu de solucionar situações críticas de limite da convivência humana, que ele merece um estudo especial e nós vamos ter isso no meu livro, no segundo livro. Mas vamos lá. O que eu digo é o seguinte, o segundo compromisso é você tomar a decisão de aprender o direito diferente de outras áreas do conhecimento, por isso que ele é apaixonante. O direito é apaixonante. Quando você começa a estudar os princípios do direito, a entender o que é o direito dentro da vida em sociedade, você se apaixona. Não tem como. Diferente de outros temas, de outras ciências que você pode estudar sem parar para fazer uma autorreflexão, o direito não é assim. Para você receber o conhecimento jurídico de forma efetiva, que vai transformar o seu agir,
que vai transformar a sua capacidade de percepção, você precisa ter o compromisso de parar, puxar o freio de mão nessa velocidade do dia a dia, dessa velocidade de reação, tá? Nessa atitude passional de reagir às informações todo dia. Você precisa parar e olhar para dentro de você. Parar, tirar um tempo para o seu autoconhecimento e uma reflexão que eu já falei no outro vídeo a respeito dos grupos aos quais você está conectado. Você precisa entender as narrativas desses grupos, porque é importante. A construção da autoimagem do indivíduo e de uma série de crenças dele está relacionada ao seu relacionamento social. Eu falei no outro. Por exemplo, há uns anos atrás teve uma questão de vacina, né? E muitos amigos, quase todos os amigos que eu tenho em comum que brigaram uns com os outros. Olha só, meus amigos discutiram, brigaram. Eu passei a exercer a função de diplomata em grupos de amigos de amizade de 35 anos, adultos, empresários, pessoas que simplesmente começaram a se desentender e buscavam até mim como uma espécie de que eu pudesse referendar o ponto de vista deles sobre alguns institutos do direito. E todos eu falava a mesma coisa. Olha aqui, pessoal, que interessante. A vacina, eu lembro, né, acho que todo mundo recorda do período aqui que houve uma polarização na sociedade, pró-vacina contra a vacina. Reparem bem, grupos. As pessoas decidiam aderir a um grupo pró-vacina ou a um grupo anti-vacina. Até aí, não vou entrar no mérito da ciência, não vou entrar no mérito. Eu, particularmente, tomei 2 vacinas, 2 doses da vacina de Oxford. Vou completar 53 anos, eu tenho pré-diabetes, eu tenho asma, bronquite, então eu tenho uma série de comorbidades, estava com sobrepeso, ainda estou trabalhando muito, que eu precisei tomar a vacina. E o fiz sem nenhum tipo de medo, receio, de teoria da conspiração, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu tenho grandes amigos inteligentes, grandes pessoas, com uma história profissional sólida, que não tomaram a vacina, e tenho amigos que tomaram. Não vou entrar nesse mérito. Por quê? Porque o meu espaço aqui não é espaço de debate ideológico, não é espaço de debate político. Aqui é o espaço do debate do direito. Eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, eu sou jurista. E o Estado não pode me obrigar. O Estado pode obrigar, o Estado tem que obrigar, o Estado não tem. E eu falava assim, gente, vocês estão tendo uma discussão polarizada, uma discussão apaixonada, passional, reativa em função de grupos. Uns aderiram ao grupo do sim, outros aderiram ao grupo do não. E entraram em modo combate. Eu falava para eles, gente, a questão aqui não é vacina. Vocês querem a minha opinião? Então eu vou chamar vocês. Eu dei um puxão de orelha nos meus amigos. Eu falei, vocês querem ler? Você tem disposição para ler um livro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir, como eu fiz agora para vocês. Teve muita pesquisa, muito estudo. Então eu falei para eles, olha, eu vou fazer um resumo para vocês, mas vocês têm que ler. Porque o debate aqui não é vacina. O debate aqui é teoria geral do Estado. Vocês querem entender teoria geral do Estado? Porque vocês precisam entender a teoria geral do Estado, o Estado como ficção jurídica, porque o Estado você não encontra ele na rua. Você vai na padaria, você conta o Estado comprando pão. Você vai na praia, você conta o Estado. O Estado é uma ficção jurídica, como a matemática. O número 2 não existe. O número 2 não vai no cinema. Ele é abstração pura, ele é criado pelo ser humano. O Estado, que se manifesta nas esferas federal, estadual e municipal, ele é uma ficção jurídica. Ele é produto do direito. O Estado, ele é fruto de uma evolução de milhares de anos de convivência humana. Então, se você não quer estudar a teoria geral do Estado, você quer debater vacina, você quer ter uma atitude superficial, você não quer aprender, você não quer adquirir conhecimento, você decidiu ficar reagindo. As notícias chegam e você reage em função de uma narrativa de um grupo. Pode ter certeza que os líderes dos grupos estudam direito e aprendem. Aqueles que estão em posição de liderança, produzindo narrativas, conduzindo e induzindo comportamentos dos membros do grupo, eles estudam direito, eles estudam a história, eles conhecem. E aí você tem que tomar uma decisão. Você quer ser mais um que vai caminhando na manada? Você quer ser alguém que você, como indivíduo, compreende o processo para depois tomar decisões e se manifestar, né? Se você não tem interesse nenhum, você fala, olha, eu não quero aprender nada, eu não gosto de ler, eu gosto de ser conduzido, eu não gosto de tomar decisão, eu não gosto de participar, eu não gosto de manifestar minha opinião, eu quero apenas que digam para onde eu tenho que ir. Então, aqui no meu canal, você não vai encontrar nada que te apeteça. Mas se você quer
aprender, você quer ler, você quer aprender, você quer buscar um conhecimento que te transforma, aí a gente tem muita coisa para fazer nessa trilha mental, uma trilha para percorrer. Mas veja bem como é. Aí alguns amigos meus ficaram, aliás, ninguém quis ler meu resumo. Eles estavam muito focados na paixão. Mas eu falei para eles, gente, vocês têm que estudar a teoria geral do Estado, porque vem cá, vocês estão falando de vacina, mas antes da questão da vacina, vocês não estavam discutindo. Eu penso que a gente tem que entender o seguinte, o Estado pode obrigar alguém a usar capacete para andar de moto? A moto é uma propriedade privada. A Constituição garante o livre uso da propriedade privada. A liberdade econômica, né? Isso aí é princípio consagrado da nossa Constituição, da nossa sociedade. Como é que o Estado fala assim, ó, você não vai andar não porque você não botou capacete, a cabeça é minha? O Estado pode me obrigar a usar cinto de segurança? Olha, eu uso se eu quiser, ou não, ou pode, ou deve, né? Então vamos tirar a discussão da vacina, né? Vamos deixar de reagir passionalmente sobre uma informação que chegou até nós. Chega uma informação até nós e o que nós fazemos? Começamos a reagir em função de quê? De narrativas, a reagir em função de sentimentos que não tem a ver com aquele ponto ali. O debate da vacina, ele não estava um debate de teoria geral do Estado, ele estava um debate de time de futebol. Quando a gente se afasta da questão passional e tenta entender e perceber o que está acontecendo, a reflexão é mais profunda. Não estou dizendo aqui que o Estado tem que obrigar ou não tem que obrigar a andar de cinto de segurança, nem usar capacete, nem tomar vacina, né? Ou então falar, não, o Estado não pode obrigar, mas ele pode dizer que quem não tomar vacina, não tiver um comprovante, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Entendem que a reflexão e a busca pela solução e respostas dessas situações, ela não pode ficar no nível superficial, passional. A gente precisa se aprofundar no conhecimento para entender quais são os princípios que regem a atuação do Estado perante os indivíduos, quais são as limitações da atuação do Estado perante os indivíduos, a função do Estado e do direito no sentido da pacificação social e redução das tensões sociais, entender toda essa dinâmica para a gente ter uma percepção fundamentada, uma percepção mais de acordo com o que é a realidade do ser humano e da sociedade, não com o que estão enviando para a gente por um WhatsApp. E aí, gente, quando eu falo em visão, eu incluo a grande mídia, tá? Não vou ficar falando nome de canal, porque aí não pode, bloqueia aqui o meu canal aqui. Mas pensa na emissora tal, tá? Pensa aí nos perfis aí de internet de tal. Pensa nos WhatsApps que você recebe. Todo mundo que está na comunicação está vendendo uma ideia, está vendendo uma narrativa. Ok, nós como indivíduos, a gente adere, é natural da nossa essência, da nossa espécie, né? Do nosso desejo de pertencer a um grupo, de se identificar, nós fazíamos adesões a narrativas. Mas, poxa, não vamos ficar aderindo de bobo, baseado em emoção, baseado em carência, né? Carência que eu digo é carência de liderança, carência de alguém diante do medo, diante da insegurança de não ter o conhecimento. Você busca quem? Você busca o salvador da pátria, você busca o herói. Quanto menos informação, quanto menos conhecimento você tem sobre algo, você busca alguém para te guiar. Te joga na mata. Eu pego você agora, eu jogo lá na floresta amazônica. Primeira coisa que você vai querer é um guia. Ah, vamos passear na África. Você quer um guia, porque você está em meio ao desconhecido. O seu conhecimento sobre a dinâmica da selva é zero. Você precisa de um guia. A mesma coisa no dia a dia, na sociedade. Você está numa selva de pedra. Viver hoje em dia não dá para dizer que é uma coisa fácil. Viver hoje em dia é difícil. É uma selva de pedra. Você está em meio à selva. Você recebendo informações o tempo todo. Informações relacionadas à grande maioria dela. Ou é economia ou direito, e digo mais, direito penal. Você está toda hora recebendo informação de quem vai ser preso, quem não foi preso, que foi bloqueado, isso da empresa tal, corrupção, isso. Uma verdadeira selva. Você, na ausência de conhecimento, você tem uma necessidade natural do ser humano de buscar guias, heróis. Poxa, esse cara aqui, ele vai me conduzir por essa selva aqui, ele vai me tirar da selva, ele vai estancar, né, o sangue que está caindo, ele vai enfrentar um perigo para mim. Mas a realidade, meus caros amigos que estão aqui me assistindo, a realidade é que se você não buscar um processo de aprendizagem e adquirir um conhecimento, você vai estar sempre na necessidade de ser conduzido por alguém. E isso, penso
tem os seus riscos e tem os seus perigos. Se você quer mudar isso na sua vida, segue o meu perfil no Instagram, faça a sua inscrição aqui no canal, vamos estudar, leia o material que eu vou enviar gratuito, depois eu vou te disponibilizar outros materiais. Traz o seu tema, traz pra gente, olha, uma situação aqui penal, a gente vê aí. Gente, essa questão de você ser induzido pelo grupo, isso é muito sério. Eu vou dar um outro exemplo a você. Há uns anos atrás, 2014, 2015 foi mais intenso e tal, teve a famosa Operação Lava Jato. Né? Os mais novos talvez nem tenham tanta referência, né? Mas a Operação Lava Jato, ela mexeu com esse país. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, em todas as mídias, só se falava de Operação Lava Jato, Operação Lava Jato, Operação Lava Jato. E foi algo muito interessante, porque naquele momento a advocacia criminal foi muito atacada. A advocacia criminal foi atacada, perseguida, entendeu? Perseguida, os advogados tinham busca nos seus escritórios, tinha advogado que quando orientava o seu cliente a exercer a autodefesa, o advogado era acusado de obstrução da justiça e era preso, e a sociedade toda batendo palma, né? Tem uma rede social que na época era mais usada, não posso falar o nome, uma rede social em que as pessoas viviam postando OAB lixo, os advogados botando imagem de advogado, mas gente, isso era consequência de um comportamento induzido por grupo, reação passional, comportamento grupal. As pessoas que estavam engajadas no grupo, que queriam de qualquer maneira a prisão, né, e queriam de qualquer maneira tirar o partido político, na época o PT, do poder, elas queriam que isso fosse feito a qualquer custo. Então, quando, por exemplo, um caso clássico que acontecia, o advogado não tinha acesso aos autos. Advogado não tem. Como é que eu vou defender uma pessoa se eu não sei o que está escrito? Aí o advogado pegava um HC e ali no tribunal, não sei o que, batia no STF, o STF concedia um habeas corpus. Era uma loucura na rede social. Loucura. O que se via de xingamento dos advogados, do STF, da OAB, as pessoas reagindo de forma passional porque pertence a um grupo que tem uma narrativa. Por que a OAB é lixo? Porque ajuizava e criticava e impetrava ações mandamentais, remédios constitucionais. Então, os advogados que atuavam na defesa, eles eram enxergados como alguém que impedia que se retirasse o PT do poder. E isso aí eu falo com muita tranquilidade. Né? Quem se lembrar das postagens naquelas redes sociais, essa rede social na época, era isso. A defesa conseguia qualquer coisa vista aos autos. E aí tem um lado dos grupos. Eu também tenho meus contatos, a minha rede social. Meus amigos vinham falar comigo, que absurdo. Na cabeça deles, olha só, olha o que é o indivíduo não ter conhecimento do direito, não estudar, não querer conhecer e ter a sua conduta direcionada, induzida pela narrativa do grupo a que pertence. Amigos meus, bons amigos, pessoas inteligentes, falavam, pô, como é que pode que agora... Você lembra quando teve a súmula 14 do Supremo? A súmula vinculante 14, ela diz isso. O defensor, ele tem direito a acessar as peças de inquérito que estão juntadas aos autos. Aí você fala, poxa, então agora o advogado do bandido vai saber tudo o que está acontecendo. Olha a ignorância. Isso é ignorância. A pessoa não aprendeu, não conhece o direito, aí ela recebe lá uma mensagem, agora, bandidagem, não sei o quê, a OAB é lixo, o STF é lixo, o advogado é lixo, porque agora eles vão deixar o advogado ter acesso ao inquérito. E eu escutava essas barbaridades, e eu falava, gente, isso é barbaridade que vocês estão falando, isso é loucura. Vamos estudar o direito, vamos aprender um pouco antes de sair manifestando opiniões reativas e passionais. Passado o tempo, o mundo girou. O que aconteceu? Pessoas ligadas, queridas a esse grupo polarizado, mudança, teve alternância de poder, subiu ao Planalto um grupo de poder liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que aconteceu? Começou a ter situações jurídicas relacionadas ao direito penal, todos sabemos, e houve prisões de pessoas. Eu vi, ninguém está me contando, nas redes sociais, as mesmas pessoas que eu conheço, desses mesmos grupos, dizendo que é um absurdo que pessoas estejam presas e a defesa não tem acesso ao inquérito. Olha que loucura, gente. A mesma pessoa que disse que era um absurdo, que era lixo a OAB querer que a polícia disponibilizasse uma investigação para o advogado do bandido, que o STF era lixo porque concedeu vista ao inquérito, ao advogado. Entendeu? A mesma pessoa que postou
toda essa ignorância, agora está postando diferente. E meus grandes e caros amigos também, e vieram até mim. Quando houve aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, negócio de blogueiro e tal, prende, e as defesas falando, não temos acesso, meus amigos vieram até mim. Antônio, meu amigo, vai me dizer que você é a favor disso? Vai me dizer que você acha certo isso? Você acha certo a defesa não ter acesso ao inquérito que esse cara está fazendo? Gente, eu não vou entrar no mérito da legitimidade da prisão preventiva. Aí a gente pode, quem fizer a inscrição na comunidade, aí nós vamos tratar esses temas de forma técnica, sem ser passional. Nós vamos pegar os casos, vamos analisar. Eu vou lá no STF, tá? Eu baixo o decreto prisional. A gente analisa tudo. Aqui agora, eu não vou. Quem se inscrever no canal, a gente vai para um outro nível mais profundo de análise. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Aí o meu amigo, não foi um nem dois, não foram dois, foram três. Chega para mim, mas Antônio, você não acha um absurdo isso? E eu respondi eles de uma forma muito simples. Eu falei, eu penso e tenho a mesma opinião que eu tinha lá atrás na Lava Jato. A minha opinião não mudou, porque a minha opinião não é passional. A minha percepção do que é correto dentro do ordenamento jurídico, ela não é passional, ela não é induzida, ela é técnica. Eu falava lá atrás, a defesa tem que ter acesso aos autos, e eu falo agora. Eu falava que a defesa tinha que ter acesso aos autos de inquérito policial, lá atrás, quando estavam prendendo gente da esquerda. E repeti agora, recentemente, quando estavam prendendo gente da direita. Porque o direito, ele não é política. A lei, ela não é para ser selecionada. O direito penal, e aí nós vamos estudar, quem tiver na nossa mentoria aqui, nós vamos estudar a seletividade do direito penal. Você usar o direito penal como um instrumento de perseguição, tá? Político, você usar o direito penal para resolver problemas que tem que ser resolvido pela política, pela economia, não vai dar certo. Vai gerar colapso na sociedade mais cedo ou mais tarde, não tenha a menor dúvida. Eu estou afirmando, você não pode usar o direito penal para solucionar problemas de economia, para solucionar problemas que são de política, meramente política. Não pode fazer isso. Então você vê que a relação da pessoa com o grupo, ela influi diretamente na percepção dela dos fatos, na adesão de narrativas e na capacidade de aprender. E quando a pessoa está num raciocínio tão passional, você não consegue ensinar ela. Entendeu, pessoal? Vamos seguir numa trilha mental, rumo ao conhecimento do direito, um processo de aprendizagem no qual você vai ter que se comprometer com a leitura do material que for disponibilizado, e quando tiver aqui inscrito aqui no canal, você tem que ter o compromisso de deixar o comportamento reativo passional de fora, senão o aprendizado fica comprometido. Uma excelente semana a todos. Vem comigo, vem aprender a debater direito.